Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Algumas vezes eu começo esses programas contando a história da minha própria vida, porque são 23 anos de experiência em cima de uma cadeira de roda, então a gente tem muito para contar. E hoje eu gostaria de lembrar a primeira vez que eu entrei num carro e dirigi na estrada. Eu, quando fiquei deficiente, fiquei mais ou menos uns 11 meses dependendo de alguém que dirigisse para mim. Então eu ficava mais ou menos me sentindo preso. Quando eu peguei o carro com carta de motorista na mão e peguei a Castelo Branco pela primeira vez, eu chorei, eu me sentia livre, parecia que eu estava voando. E essa liberdade, essa delícia que a gente tem que sentir quando deseja alguma coisa, tem que ir atrás. Por falar em dirigir, por falar em liberdade, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Nós vamos mostrar para você que você pode dirigir, que você pode ter essa liberdade, que você pode pegar a estrada e viver a sua vida numa boa. Nós vamos conversar com a Daniele Almeida, que é diretora comercial de autoescola. Há 20 e poucos anos como diretora. Tudo bem com você, Daniele? Olá, Roberto. Como vai? Tudo bem? Experiência, né? Quero agradecer o convite e compartilhar aqui com vocês um pouquinho, você falou aí da sua história, um pouquinho das histórias que a gente escuta na autoescola também referente à habilitação. Realmente são histórias aí que a gente compartilha com os nossos alunos, que são, é como a gente participa com eles devolvendo o direito de ir e vir sobre rodas, praticamente. Comovente, né? Comovente, muito comovente. A pessoa, hoje eu não consigo mais me lembrar, mas eu sei que o sentimento que eu tive no momento em que eu peguei a estrada e acelerei o carro, sabe? A primeira vez que eu pego um carro e acelero na estrada, cheguei a atingir 100 km por hora já, primeira vez pegando o carro na estrada, eu achei um abuso, mas me senti tão bem, mas eu dava risada, eu chorava, eu estava indo para Sorocaba nessa época, eu me sentia livre. Eu acho que essa liberdade, que essa felicidade, as pessoas devem experimentar. Daniele, como é que faz para a pessoa que ficou deficiente, que já tinha carta anteriormente, como é que faz para ela voltar a dirigir? Então, é um processo hoje, eu vou falar um pouco mais de São Paulo capital, que é a minha experiência maior, mas normalmente é mais ou menos isso, né? Porque a gente segue aí uma legislação de trânsito, né? Então, normalmente é parecido. A gente trabalha aí com limitações muito acentuadas, né? Que a gente tem aí o paraplégico, o tetraparético, amputações severas, derrames, e tem as limitações que não são tão acentuadas, né? Mas ambos vão tirar a habilitação para poder adquirir o carro com os benefícios, tá? Então, o primeiro passo hoje para pegar essa habilitação é a pessoa adquirir o relatório médico do próprio médico dela, que vai atestar a doença, a lesão e o membro que foi afetado. Então, vamos colocar como exemplo a paraplegia. Qual é a deficiência, o grau da deficiência? Isso. Vai ter que dar o CID. Vai ter que dar o CID. Lembrando que, para obter o carro, não é a doença que vai te dar o direito. Não, nós vamos falar somente agora, depois a gente vai falar da obtenção do carro. Vamos falar sobre a habilitação. Vamos falar sobre a habilitação. O cara que já tinha carta anteriormente, ele ficou paraplégico, ou ele ficou tetraplégico. Ele teve um problema que ele precisa se reabilitar. A carta dele anterior não vale mais nada. Não Tem que vale rasgar mais. E jogar fora. Ele vai tirar uma nova habilitação, não vai precisar fazer todo o processo da primeira, porém vai tirar uma nova. Então, ele vai providenciar esse relatório médico, que pode ser do próprio médico dele, e aí nós vamos agendar no Detran a parte burocrática, que vai ser a biometria, né, que é o cadastro das digitais no Detran, vamos agendar o exame médico, que é feito através de um perito em medicina de tráfego e credenciado para atender pessoas com deficiência física. Não são todas as clínicas que são autorizadas para atender. Fez esse exame médico e aí o candidato é orientado a fazer algumas aulas práticas. Você disse que nem todos os exames são obrigatórios para retirar a segunda carta. Isso. A carta, qual o exame que não é necessário? Toda a parte teórica. Toda a parte teórica ele não precisa mais fazer. Ele só vai fazer a parte prática. Mas quando foi para renovar a carta, eu respondi todas aquelas perguntinhas lá de leis de trânsito. Porque em 2006 surgiu uma legislação que todos iam fazer a prova ia ter uma reciclagem, né? Que é a prova de primeiros socorros e direção defensiva. Então, todos, independente de ter deficiência física ou não, a legislação é igual para todos. Tá. Então, todos, a partir de 2006, que fossem renovar a carta, teriam que fazer essa prova de renovação. Então, ele tem que fazer o exame de vista,
que é o exame médico que falam, né? Isso. Tem que fazer o exame psicotécnico, tem que fazer lá a baliza, a rampa, aí nós percurso. Orientamos a fazer as aulas. Por quê, Roberto? Igual você me falou, quando eu fiquei lesionado a primeira vez que eu fui dirigir. Quando você está acostumado a dirigir de um jeito, é uma situação. E aí você ficou lesionado, você passa a dirigir agora com as duas mãos somente. E o candidato vai fazer um novo exame prático. Então, a gente precisa orientá-lo a como manusear o novo equipamento, como dirigir, fazer baliza. Então, é muito importante que o candidato faça aulas, né? Surgiu uma nova resolução que o candidato vai ter que ser obrigatório a fazer 5 aulas, diferente da primeira habilitação, né? Primeira habilitação, hoje o candidato tem que fazer 25 aulas. Pessoas com deficiência física, obrigatório 25 aulas. E a pessoa que está mudando a habilitação, que já era habilitado, ela ainda não tem essa obrigatoriedade, mas vai passar a ter. Já tem experiência do trânsito, Já tem experiência do trânsito, porém, ela vai fazer um novo exame. Não tem a experiência de dirigir com equipamento, né? Então, por exemplo, um tetraparético que vai dirigir só com as mãos, né? Como ele vai acelerar e frear com a mão, o outro ele vai segurar o volante, quer dizer, antigamente ele usava os pés também para auxiliar. Então a gente tem que orientá-lo agora, além de orientar a fazer o exame prático, porque os vícios do dia a dia, né? No dia do exame prático você não vai poder fazer, né? Baliza, por exemplo, a gente está acostumado a fazer baliza entre 2 carros, no dia do exame é entre 2 balizas. Então, se encostar, bater na guia... Então, não vai passar não vai passar. Quer dizer, não tem moleza porque o cara é deficiente. Não, de jeito nenhum. Até porque ele vai para o trânsito. Isso. Não é? Exatamente. Então, a legislação é igual, o rigor é igual, é como se tirasse a primeira habilitação, o exame é igual. O cara aprovar um sujeito que ele seja deficiente ou não, que está fazendo tudo errado no exame prático, ele está colocando um possível criminoso na rua, sei lá, vai acontecer um acidente, não que o cara seja criminoso, mas ele não está habilitado para andar no trânsito. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você sabe que eu estava dando risada, esses dias eu estava num estacionamento de supermercado e eu vi uma senhora sair de dentro do estacionamento assim para sair para a rua e ela pegava o volante e fazia assim, né? Segurava com uma mão, a outra mão. Aí eu falei assim, nossa, que engraçado dirigir com as 2 mãos no volante. Eu achei interessante. E eu lembrei do meu pai falava assim, eu dirijo bem, eu grudo no volante aqui que minha mão chega a quase doer. A gente, paraplégico, dirige com uma mão no volante e a outra no acelerador. E nós estamos tão acostumados, mas tão acostumados que você acha engraçado a pessoa estar com as 2 mãos no volante. Parece que atrapalha. Parece que atrapalha. As 2 mãos dá a impressão de que vai cruzar ali e não vai virar mais. Não vai virar. E hoje todo o equipamento, né, existe aí várias adaptações que ajudam as pessoas com deficiência física a dirigir, né? Então, isso facilita muito. É muito mais seguro hoje a pessoa com deficiência física dirigir do que a pessoa sem deficiência, por incrível que pareça. Quanto tempo uma pessoa que ficou dependente de um carro com adaptação, ou seja, uma pessoa que ficou deficiente, quanto tempo ela demora para o primeiro contato com a autoescola até tirar a carta? Quer dizer, se não reprovar, né? Se não reprovar, normalmente 30 a 45 dias. O processo não é demorado. Depende muito da agenda do candidato com a agenda da autoescola. Mas é um processo rápido. É um processo rápido. Eu pensei que demorasse mais. Não, é um processo rápido porque ele não tem a parte teórica. Ele não vai fazer 25 aulas, né? Como eu falei, ele vai fazer exame médico, psicotécnico, a gente orienta a fazer aí algumas aulas, 2, 4 aulas, depende do candidato. Com o carro adaptado? Com o carro adaptado para ele e de acordo com o que o médico prescreveu, né? E aí vai fazer o exame prático. Fez o exame prático, aprovou a habilitação. E a pessoa com deficiência que nasceu com deficiência, ou seja, ela não tinha carta anteriormente e ela vai precisar tirar a carta. Aí tem que fazer o exame teórico, tem que fazer tudo. Aí ela vai seguir a legislação, né? Ela vai fazer o exame médico, psicotécnico, curso teórico de 9 dias, igual a legislação, que é o famoso CFC, né? Primeiros socorros, direção defensiva, meio ambiente, fez o curso, vai fazer a prova teórica, né? Não tem o simulador como a pessoa como não deficiente. Por que não tem o simulador? Porque, incrível que pareça, não tem o simulador adaptado, né? Então, passou a obrigatoriedade, eles jogaram para as aulas práticas. É melhor. Eu também acho melhor. E aí, fez a prova teórica, aprovou, vai fazer 25 aulas práticas.
Eu vejo o simulador como uma faca de dois gumes, sabe? Eu acho o simulador uma coisa assim meia dúbia. Porque a pessoa que está lá no simulador, tudo bem, ele tem todas as orientações ali de um possível problema no trânsito, mas ele se sente confortável porque ele fala, se eu bater não tem nada, eu estou sentado numa cadeirinha aqui no meio do escritório. E ele fica meio que relaxado. Então, eu não vejo assim, uma vantagem muito grande no simulador. Eu acho que você ir para o meio da muvuca mesmo, lá no trânsito, enfrentar esses motoristas maravilhosos que a gente tem aí no trânsito. É uma outra experiência, com certeza é mais seguro, mais viável. Enfrentar os motoqueiros, você está dando seta para a direita que você vai entrar, ele vem e encosta do seu lado direito ali e ainda te xinga. Melhor do que o simulador, com certeza. A prática sempre é melhor, não é? O simulador ali vai simular escuro, chuva, trepidações, enfim, mas nada como a prática. Eu digo, para dirigir em São Paulo, você tem que ter o olho 360 graus, né? Na volta inteira, assim. Sim. Tem que ter olho. Sim. Lembrando que a gente está falando da pessoa com deficiência física, e você me falou do olhar, me lembrou do deficiente auditivo, né? O surdo. O surdo, ele desenvolve essa percepção muito melhor do que a gente, né? Porque ele vai para dirigir e o campo visual dele é como se ele tivesse 360 graus realmente, porque ele tem que ter a percepção maior do que a nossa. A autoescola, quando ela entra nesse meio, ou seja, eu sou uma autoescola comum, aí eu falo, não, eu quero adaptar, eu quero dar aula para pessoas com deficiência também. Ela tem que se preparar com todos os tipos de adaptação, ou seja, eu preciso de um carro com mudança de pedais, eu preciso de um carro com pedais mais avançados para o anão, no caso mudança de pedais para o caso da amputação. Eu preciso de carro com acelerador e freio na mão, eu preciso de carro com volante no pé, eu preciso de quer dizer, tem 10 tipos, 15 tipos de adaptações diferentes. Você é obrigado a ter todos esses tipos de adaptação para atender o público de uma maneira geral? Então, teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Eu vou falar pela Autoescola DF, que é a escola que eu represento. Nós hoje estamos preparados para atender todos os tipos de deficiência física, né? Nós temos prolongadores de pedais, acelerador esquerdo, pomo giratório, centrais de comandos elétricos, adaptação para paraplegia, para tetraparéticos, enfim. Nós temos instrutores que falam linguagem de sinais, então nós estamos preparados. Tem autoescolas que colocam um carro automático e põe a placa atende o deficiente físico. Então, ele atende alguns tipos de deficiência. Né? Não são todos. Então, a escola, para atender a pessoa com deficiência física, além dela preparar a estrutura física da escola, né, com adaptações de acordo com a BNT, estacionamento, rampas, as barras, tudo de acordo com as normas, ela também tem os instrutores para isso. Ok. Nós estamos conversando com a Daniele Almeida, que é diretora comercial de autoescola e experiente profissional para atender as pessoas com deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Daniele Almeida, que é diretora comercial de autoescola preparada para atender as pessoas com deficiência. Daniele, quais os tipos de deficiência que pode tirar carta? Olha, hoje, devido a uma gama grande de adaptações, é difícil a gente falar esse ou aquele não pode. Lógico que vai passar por uma triagem, vai passar pelo médico, tudo, mas é raro o caso da pessoa que tem uma deficiência e que não possa dirigir. Né? A não ser assim, que tem um tetraplégico, por exemplo. Completo. Não vai poder dirigir. Logo ele vai poder também, vai dirigir com voz. Hoje existe, fora do país, existe o comando de voz já. Isso. Né? Mas aqui no Brasil isso é muito caro, então não tem, mas hoje é muito raro. Logo o cego também vai poder dirigir, ele vai falar para o carro, olha, eu quero ir em tal lugar. Exato. Hoje a gente já habilita pessoas dirigindo só com os dois pés, né, com as duas pernas, caso de talidomida, amputações dos dois braços. A pessoa tendo pelo menos 2 membros preservados, eu creio que consiga dirigir. Hoje é muito difícil a pessoa realmente não conseguir. Então vamos aqui só dar uma explicação assim mais detalhada para os nossos queridos amigos que estão nos vendo. Hoje, um cego não consegue dirigir.
um tetraplégico completo, ou seja, ele não tem movimento nos 4 membros, ele também não consegue dirigir. No restante, deficientes intelectuais graves também não conseguem dirigir. No restante, nas outros tipos de deficiência, 95% ou talvez até mais consegue dirigir, porque as adaptações estão no nível avançado de tecnologia que permite que cada pessoa tenha a adaptação adequada para o seu estado. E falando de coisas boas para o futuro, disse, cego não pode dirigir, como dissemos, logo, logo poderá, porque os carros estão hoje andando sozinhos. Não é? Comando de voz, tetraplégico, né? Também vai se utilizar da mesma tecnologia e vai dirigir o carro, porque ele vai dar um comando de voz e o carro vai aonde ele quer. Então, ou seja, logo, logo nós teremos aí quase que 100% das pessoas podendo dirigir. As adaptações são variadas de acordo com a necessidade. Pessoas que não têm os 2 membros superiores, só têm as 2 pernas, ou não mexe os 2 membros superiores, as 2 pernas mexem, ele pode dirigir com o volante no pé. Conheço e já andei com pessoas, né, dirigindo com o pé muito seguro, por sinal, porque são super cuidadosos. Anões pode dirigir com os pedais bem avançados, tem prolongamento de pedal. Pessoas que são amputadas pode inverter os pedais, certo? Pessoas que são paraplégicas, acelerador e freio de mão, como é o meu carro. Tetraplégica incompleto, dirige com acelerador de mão e um pomo no volante, que são 3 pinos assim, que ele encaixa a mão nesses 3 pinos, porque ele não tem força nos dedos, e dirige normalmente. Então, essas adaptações hoje estão em perfeito estado, estão seguras, aprovadas pelo Detran, aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito aí, e podem ser utilizadas a qualquer momento. Basta a pessoa ter vontade, querer se esforçar e ir. É verdade, okay? É verdade. E nós estamos aí à disposição realmente para poder auxiliar, né, no que for possível. A escola, ela não está ali só para poder tirar a habilitação. Lógico que é o nosso produto, mas a gente está para assessorar a pessoa com deficiência física, seja no que ela precisar. Né? Às vezes o candidato quer vender um carro, precisa comprar cadeira, precisa de adaptação, precisa de emprego. Vocês fazem isso também? A gente orienta, a gente instrui, encaminha, indica, porque a gente tem uma experiência, uma larga experiência, então, né? O serviço vai muito mercado. Além de somente tirar carta. Sim. Bom, então se você quiser falar com a Daniele, você pode mandar um e-mail para contato@autoescoladf.com.br. Autoescola, o e-mail é contato@autoescoladf.com.br. O telefone deles é 2385-0385. Você pode ligar, perguntar, saber aonde encontrar, qual carro se deve levar o seu carro, se eles têm o carro deles. E aí, ou seja, a conversa vai longe. Qual tipo de deficiência que você tem e eles vão te informar quais são os primeiros passos para chegar lá e tirar a carta. Só uma curiosidade, Roberto, hoje também a gente disponibiliza para atender tanto um ônibus adaptado, com plataforma, banco giratório, com as adaptações, e para quem quer tirar moto também, né? Antigamente a pessoa com deficiência física limitava a dirigir somente o carro. Não, hoje tem moto, triciclo. Hoje tem moto, tem triciclo e tem o ônibus também para quem quiser ser remunerado ao veículo, né? Trabalhar de Uber, motorista de ônibus, enfim, o que seja. Quer dizer, está liberado a carta para deficiente e para profissionais. Para profissionais. E nós estamos preparados para isso também. Que quando eu tirei carta era só para uso próprio. Era só para uso próprio. Você não podia trabalhar como profissional do trânsito, né? Dirigindo. Hoje pode, inclusive tem caminhões hoje sendo lançado já com poltronas que descem fora, pega o cadeirante, leva para o motorista. Fora do Brasil tem máquinas agrícolas que trabalham com pessoas com deficiência, máquinas agrícolas pesadíssimas, colhedeiras e tudo mais. Já tem toda a adaptação para trabalhar com pessoas com deficiência. O interessante é que a pessoa com deficiência física, ela não precisa, antigamente era muito isso, mas hoje ela não precisa mais ficar inclusa, né? Ela pode hoje, ela é livre para ela trabalhar como taxista? Pode trabalhar como taxista, como motorista. A ideia nossa realmente do ônibus inicial foi levar isso para grandes empresas de
transportes, que é muito mais barato hoje essas empresas manterem ou contratar a pessoa com deficiência física para trabalhar do que pagar multa para o governo. Já estou visualizando um ganho extra para mim. Vou e volto para casa, já pego um cliente no meio do caminho. Pois é. Já vou fazer meu carro virar táxi. Hoje o leque é muito maior do que antigamente. Se eu tenho carta, como eu te disse, há 22 anos como deficiente. Para trabalhar como profissional, eu tenho que fazer uma reciclagem de novo. Então, depende. Se for categoria B de bola, que é carro de passeio, eu vou trabalhar de Uber, por exemplo, né? Você vai ter que fazer um psicotécnico para incluir na sua habilitação a observação de exerce atividade remunerada. Agora, se for para mudar... Mas tem que fazer exames novamente? Só o psicotécnico. Só o psicotécnico. Agora, se for para adicionar a categoria profissional, que é a categoria D, aí você tem que fazer de acordo com a legislação. Você vai ter que fazer um novo exame médico, psicotécnico, 15 aulas de ônibus, né, ou o caminhão, e a prova no ônibus adaptado. Eu vou entrar na documentação já, mas uma pergunta anterior. Quantas pessoas com deficiência, mais ou menos, você já habilitaram? Nossa, muitas. Eu creio que eu habilitei mais... Olha, não dá para contar. Normalmente, a gente, em média... Eu tenho quase mais de 20 anos de experiência, né? Em média, aí, eu tenho, sei lá, às vezes, mais de 100 alunos mensais. Então, pensa quantos alunos... Isso é muito bom ouvir. Porque E... significa que os deficientes estão saindo de casa, Sim. estão procurando o seu rumo, Sim. estão se expondo. Sim. Eu sempre defendi essa ideia de que os deficientes deveriam sair às ruas. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, mas meu filho é cadeirante, ele vai nessas calçadas, ele pode cair. Eu falo, uma pessoa que não é cadeirante também pode cair na calçada, certo? O velho também pode cair. Caiu, levanta, exatamente. E se ele nunca sair, ele não vai ter experiência nenhuma de vida, ele não vai viver, ele não vai ser uma pessoa do meio. E a pessoa com deficiência física, ela não deixa de ser um comprador, um formador de opinião, uma pessoa que vota, um pai de família, então, se nós temos aí essa estudante. quantidade de gente tirando carta, significa que os deficientes estão agindo. Isso é muito bom. E quem quer ser visto precisa aparecer. Certo? Se nós queremos fazer mudanças políticas, mudanças na sociedade, cobrar as dependências de shopping, teatro, cinema, restaurantes, calçadas, cobrar que elas sejam acessíveis, cobrar que elas tenham uma melhor qualidade, nós precisamos mostrar que a gente existe, mostrar que nós estamos na rua. Ou seja, ter aí, a cada 20 pessoas que passam na rua, pelo menos 2 deficientes andando junto, porque nós somos 20% da população. Sim. Nós precisamos mostrar a nossa cara. Quem não é visto não é lembrado, né, Roberto? Isso. Não adianta... Quem não aparece não é visto. Tem tudo isso. E não adianta a pessoa com deficiência física, e eu falo isso muito na CD e falo isso também para os nossos alunos, esperar muito do próximo, né? Ou do governo, ou do órgão, enfim, quer que seja. Tem que ir atrás. Se o governo... Né? Uma vez eu escutei da boca de um prefeito, falou assim, olha, quando eu assumo a prefeitura, eu sei que tem 200 problemas para resolver, mas eu tenho dinheiro para 20. Como é que eu decido? Ele perguntou para mim, eu falei, pelas mais urgentes, pelas mais importantes. Ele falou, não. Eu falei, como então? Aonde tiver mais gente na rua. Eles estão me cobrando. Eles votam. Exato. Então, onde tiver mais gente na rua, eu vou resolver aquele problema. Sim, eu achei estranho a resposta dele e tal, tinha uma certa lógica, mas... Se os deficientes não saem, se eles estão dentro de casa, se eles não mostram a cara e não mostram que nós somos 15% a 20% da população, ninguém vai fazer nada por acessibilidade, ninguém vai mexer. Exato. Então nós temos que ir. E essa mudança começa interno, né? E depois começa a dirigir. Exato. E nós estamos aqui para isso. Documentação. A documentação para tirar carta, você disse. Laudo médico, o restante, tudo normal? Tudo normal. Os documentos pessoais, né? RG e o comprovante de endereço. Aí o cara tirou carta, ele vai querer comprar um carro. Sim. Certo? Para comprar um carro usado, ele não tem desconto nenhum, certo? Não adianta. Depende. O carro seminovo, ele tem, se for na tabela FIP, até R$70 mil, ele tem isenção de IPVA e o rodízio municipal de São Paulo. Ah, tá. Mas IPI e ICM não. IPI e ICM não, porque são impostos que compram no carro, então, carro zero. Eu não sabia disso. Carro seminovo, até R$70 mil, ele tem o IPVA e tem rodízio. Isso. Ainda tem algum benefício? Ainda tem.
certo? A pessoa quer comprar um carro, não tem dinheiro para comprar um novo, compra um seminovo, tem IPVA e rodízio. O Estado de São Paulo fez uma lei recentemente que todos nós odiamos, que foi colocar o limite de R$70 mil para isenção do IPVA, sendo que já era uma questão adquirida nossa, que nós tínhamos isenção de IPVA em qualquer valor do carro. Falando, não, mas tem carro de R$1 milhão. Tudo bem, R$1 milhão você corta, um caso específico, vai lá, mas não né? Já era um direito adquirido, né? Taxar todo mundo. Taxar todo mundo. Agora, para comprar um carro novo. Para comprar o carro novo, até R$70 mil, que também limitou a isenção de IPI, ICMS, o IPVA e o rodízio municipal. Aí tem que contratar um despachante, porque o volume de documentos é enorme. É enorme. Não que o candidato não consiga fazer sozinho. Ok, mas pode fazer. Trabalho... Mas dá muito trabalho. É interessante que contrate um profissional, né, que oriente e facilite a vida dele aí para fazer as isenções. E a maior parte das agências de carro, de quase todas as marcas, hoje já tem pessoas habilitadas dentro das revendedoras, preparadas para fazer essa documentação. Ok? Isso mesmo. A maioria, hoje, tem um leque muito grande de marcas aí, de concessionárias, e a maioria das concessionárias dão isso de cortesia, caso o candidato ou a pessoa compre o carro lá. Daniele, muito obrigado pelo seu trabalho e por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Nos colocamos à disposição, caso tenha dúvidas ou precise falar com a gente. A Autoescola DF está sempre à disposição para orientar. Conversamos com Daniele Almeida, que é diretora comercial de autoescola especializada para alunos com deficiência tirarem suas cartas. Nós agradecemos a você que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.